Na segunda parte desta aula pública, sobre o futuro das universidades, a reitora da PUC, Maria Amália Andere, responde a perguntas do público no campus Perdizes. Queria de novo perguntar sobre essa questão da internacionalização. Quanto é importante para um estudante da PUC, para um estudante de uma universidade brasileira, ir para o exterior também para ter uma outra ideia do próprio país, do Brasil. Não há dúvida de que a mobilidade, a experiência de uma outra cultura, de um outro país, ou mesmo de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra região, num país como o Brasil, é talvez uma das experiências determinantes da possibilidade de geração de pensamento crítico e de conhecimento crítico na universidade. Então, eu diria que a questão da internacionalização passa necessariamente pela mobilidade estudantil, estudantes que vão e estudantes que vêm, e ela certamente, deveria ser uma questão de Estado, e foi. Né? A presidenta Dilma inventou uma coisa que chamou Ciências Sem Fronteiras. Em um ano, o Brasil mandou 100 mil estudantes universitários mundo afora. E isso fez uma diferença enorme. É um programa que está em risco, acabou-se, não sei no que vai dar, mas é muito difícil para o estudante, não pode pesar sobre as costas do estudante, dos nossos 7 milhões de estudantes universitários, digamos que uma parcela. 10% deles têm a vontade e possibilidade intelectual, pessoal, psicológica de fazer intercâmbios. Precisará haver políticas de Estado para que esses 500, 600, 700 mil estudantes possam, de fato, ir e vir. Então, é uma questão vital, eu acho, vital para todos os países, e por isso também se cobra a internacionalização das universidades. Os países não podem mais ser paroquiais, o mundo, a economia mundial não permite mais isso. Agora, é preciso que haja políticas de Estado para desenvolver programas sistemáticos, suficientemente amplos de internacionalização para que isso dê certo. A senhora citou, né, que a gente hoje tem mais inclusão. Temos mais mulheres, mais que os homens, temos mais negros nas universidades, mas ainda a porcentagem de negros é baixa, né? Então, eu gostaria de saber quais políticas públicas poderiam ser adotadas para a gente ter mais negros, né, nas universidades. Temos as cotas, mas eu ainda acho que é importante, mas ainda não soluciona esse problema. O Brasil é um país muito difícil, se a gente pensar nessas questões. Né? A desigualdade socioeconômica no Brasil é uma coisa gritante, né? Importantíssima. Enquanto a gente não... todas as políticas que tendem a diminuir desigualdades são, do meu ponto de vista, vitais para o país. Né? E essa desigualdade ela se reflete como desigualdade principalmente racial no Brasil. São necessárias políticas de Estado, e essa é uma dívida social que nós temos que resolver. Enquanto a Universidade Brasileira não caminhar ainda um bom pedaço no sentido da inclusão social e da inclusão étnica, a Universidade Brasileira estará em dívida e estará se prejudicando a fazer isso. Porque quanto mais homogênea ela for, quanto menos diversificada ela for, menor chance ela tem de pensamento crítico, de produção de conhecimento importante, de produção de uma população economicamente ativa, produtiva, do ponto de vista da cidadania, inclusive. Então, a questão da inclusão racial na universidade é uma questão vital. Né? O Brasil teve, nos últimos anos, especialmente nos governos perto dos anos 2000, o Brasil teve políticas públicas de inclusão. Elas podem ter sido mais tímidas do que a gente gostaria, mas elas fizeram uma enorme diferença já. Temos um caminho importante para percorrer. Eu diria que precisamos cobrar isso como políticas de Estado. A aula da professora Maria Amália é muito importante em lidar com o crescimento
no número de vagas das universidades. A aula dela também conseguiu abordar muito bem a importância que as universidades têm para uma produção tanto de um ponto de vista econômico como de um ponto de vista puramente tecnológico, e uma contribuição também para a sociedade de produção de ponto de vista como cidadão.